Olá, eu sou a professora Conceição, professora de Matemática e Química no Macfísica, e hoje estou aqui para dar algumas dicas a respeito das simetrias no ciclo trigonométrico. Quando nós estudamos as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, temos às vezes dificuldades para calcular essas funções em qualquer que seja o ângulo do ciclo trigonométrico. E nós sabemos que tudo no ensino médio normalmente gira em torno dos ângulos fundamentais. Quais são eles? 30, 45 e 60 e os seus correspondentes nos outros quadrantes. E também sabemos que os correspondentes nos outros quadrantes de cada um desses ângulos fundamentais apresentam em módulo o mesmo valor para as funções trigonométricas. Apenas fazemos uma adaptação a nível de sinais. Mas para que a gente possa fazer essa adaptação a nível de sinais, nós temos que saber a quem corresponde o ângulo que nós estamos analisando. Sempre existe uma correspondência do ângulo que estamos estudando com um ângulo de primeiro quadrante. E por isso nós temos que saber trabalhar com simetrias. O que eu quero dizer com isso? O que é um simétrico? Um simétrico é um ponto que esteja à mesma distância de um determinado referencial. Bom, quais são os simétricos, quais são as simetrias que nos interessam quando analisamos um ciclo trigonométrico? Nós temos muita preocupação em conhecer o simétrico de um arco de primeiro quadrante em relação ao eixo vertical, que é o eixo Y. Por quê? Porque o simétrico do primeiro quadrante em relação ao eixo Y vai cair no segundo quadrante. Temos a preocupação também de saber quem é o simétrico de um arco de primeiro quadrante no quarto quadrante, que é a simetria em relação ao eixo horizontal, eixo X. E também temos a preocupação de saber quem é o simétrico de um arco de primeiro quadrante em relação ao centro, em relação à origem do plano cartesiano, porque este simétrico vai estar no terceiro quadrante. Então, vamos entender, porque nós precisamos primeiro entender, para depois aprender uma bitolinha para ser mais rápido, né? Então, vejam bem, ó. Aqui nós temos o desenho de um arco de primeiro quadrante. Eu quero o simétrico dele em relação ao eixo Y, o simétrico em relação ao eixo X e o simétrico em relação ao centro. Para que eu possa encontrar o simétrico em relação ao eixo Y, eu adoto o extremo do arco, traço uma perpendicular ao eixo Y, que na realidade é uma paralela ao eixo X. Porque sempre que nós analisamos distância, a gente analisa essa distância perpendicularmente ao referencial, não é isso? Então tá aqui, ó. Eu traço uma perpendicular e traçando essa perpendicular, eu encontrei o arco de segundo quadrante, que é simétrico a este alfa. Eu encontrei este arco aqui, ó. Esse arco, ele é simétrico em relação ao alfa. Os pontos de extremidade são simétricos. Enxergam? Bom, mas quanto mede esse arco? Pessoal, se eu tracei a paralela em relação ao eixo X, então esta medida igual a essa. Concorda ou não? Por que elas são iguais? Porque se eu traçar aqui o ângulo alfa, nós vamos ter ele se repetindo deste lado, não é? Então, como essas medidas são iguais, e nós sabemos que
quando eu caminho até chegar no eixo X do lado negativo, eu dei meia volta, não é? E, portanto, eu caminhei π radianos ou 180 graus. Então, nós dizemos que para chegar no ponto simétrico no segundo quadrante, é só voltar π menos alfa, 180 menos alfa, não é? Então, π menos alfa, que é a mesma coisa que 180 graus menos alfa. Vamos achar o simétrico em relação ao eixo horizontal? Ó, em relação ao eixo horizontal, nós vamos traçar também uma perpendicular em relação ao eixo X, mas que também é uma paralela em relação ao eixo Y. Vocês estão vendo que minha circunferência não está assim uma perfeição, mas a gente consegue enxergar que eu consegui traçar essa paralela e encontrei este ponto. Esse ponto, ele define esse arco aqui todo, ó. Que é um arco de quarto quadrante. Ou então, eu também posso pensar neste caminho. Quando eu penso no caminho que eu tracei em roxo, eu estou no caminho no sentido positivo. Se eu pensar nesse caminho, eu estou no sentido negativo. Olha, mas aqui eu tenho paralelas. Então, essas medidas são iguais e essas aqui também são iguais, não é? Então, se aqui você tem um arco alfa, aqui também você tem alfa. Se eu andar através da orientação negativa, então nós dizemos que nós chegamos aqui no arco menos alfa. Mas se eu andar no sentido positivo, aqui eu tenho 360 menos alfa, ou seja, 2π menos alfa, que é a mesma coisa que 360 menos alfa. Nós temos que entender para que a gente possa enxergar essas relações, tá? E aí, eu quero levar esse ponto para o terceiro quadrante, fazendo a simetria pelo centro. Olha aqui. Se eu faço a simetria pelo centro, eu vou chegar nesse ponto. O que vocês vão me dizer desse ponto? Esse ponto é correspondente a este arco aqui que eu vou traçar em vermelho, ó. E o que vocês notam que quando eu traço essa simetria pelo centro? Que esse ângulo aqui é o oposto pelo vértice a esse. E se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, este arco mede alfa. A partir de π, eu andei mais alfa. Então, aqui eu tenho o π mais alfa, que também eu posso falar em 180 graus mais alfa. Certo? Então, agora que a gente entendeu essa simetria, agora que nós entendemos como que eu levo para o segundo quadrante, para o terceiro, para o quarto, um ângulo de primeiro quadrante, agora a gente pode fazer uma bitolinha. A gente pode dizer assim, ó, vamos sempre nos basear no arco de primeiro quadrante, neste ponto que é meia circunferência, ou seja, π radianos ou 180 graus, e gostaria sempre que vocês se preocupassem muito em entender os radianos, as medidas em radianos, porque as medidas em radianos são as medidas que mais aparecem nas provas e também no ensino superior a gente só usa os arcos em radianos, né? E vamos nos basear nesta volta completa que mede 2π. Então aí nós guardamos assim, ó, que para achar essa simetria, nós podemos cantar. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, então de π eu tiro alfa. Põe, em π eu ponho alfa.
Não deixa dobrar. De 2π, eu tiro alfa. Enxergaram? Mesmo se eu pensar em graus, olha. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira de 180, eu tiro alfa. Põe, em 180 eu ponho alfa. Não deixa dobrar. Dobro de 180 é 360, eu tiro alfa para não deixar dobrar. Correto? Ótimo. Então agora, se eu sei tudo isso, eu sou capaz de trabalhar nos arcos côngruos e complementares, suplementares, explementares, né? Em relação a os ângulos fundamentais. Quem são os ângulos fundamentais? 30, 45 e 60, tá? Vamos localizar? Ó, a metade do primeiro quadrante, π sobre 4. Nós vamos fazer primeiro em radiano, porque em radianos vocês acham mais difícil, né? Então vamos fazer em radianos primeiro. Aí nós sabemos que se aqui é 45 ou π sobre 4, a diferença para 30 e para 60 é a mesma, que é de 15 graus, não é? Então, vamos supor que aqui seja o nosso 30 graus, que é π sobre 6, não é? E numa medida igual, eu tenho aqui os 60 graus, que é π sobre 3. E eu vou querer fazer assimetrias em relação a esses ângulos fundamentais. Então, vamos lá. Para π sobre 6, a gente tem simetria em relação ao eixo y. Simetria em relação à origem. Simetria em relação ao eixo horizontal. E agora eu quero saber essas medidas. Não me esquecendo que aqui a medida é π e aqui, quando eu dou a volta completa, 2π. Bom, então agora pensem comigo. Π, se eu pensar numa fração de denominador 6, é a mesma coisa que 6π sobre 6, não é? E 2π, se eu pensar numa fração de denominador 6, é 12π sobre 6. Então, eu canto. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, então, de 6π sobre 6, você tira 1. Vai ficar 5π sobre 6. Põe, de 6π sobre 6, você põe mais 1. Então, fica 7π sobre 6. Não deixa dobrar. De 12π sobre 6, você tira 1 e fica 11π sobre 6. Correto? Essas são as correspondências nos quadrantes para o ângulo de π sobre 6 radianos, que é a mesma coisa que 30 graus. Você vai falar, com e se nós fizermos em graus, como fica? Tá, então, olha aqui. Divide o quadrante ao meio, aqui é 45 graus. Descendo 15, eu tenho 30. E subindo 15, eu tenho 60. Aí eu vou fazer a simetria. Olha aqui. Simetria em relação ao eixo vertical. Simetria em relação ao centro. Simetria em relação ao eixo horizontal. Aí eu vou me lembrar que esse ponto é 180 e dando a volta completa no círculo, 360.
Então vamos lá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira 180, tira 30, 150. 180 põe 30, 210. 360 tira 30, 330. Vejam como está corretíssimo, gente. 5π sobre 6. Π sobre 6 não é 30? 5 vezes 30, 150. 7π sobre 6. Π sobre 6 é 30. 7 vezes 30, 210. E 11π sobre 6. Π sobre 6 é 30. 11 vezes 30, 330. Certo? Muito bem. Agora, vamos pensar no π sobre 4? Então, para o π sobre 4, vamos fazer a simetria, ó. Em relação ao eixo vertical, em relação à origem, em relação ao eixo horizontal. Aí, eu sei que π é a mesma coisa que 4π sobre 4 e 2π é a mesma coisa que 8π sobre 4. Ou seja, para ficar mais fácil, quando eu for pensar aqui no tira e põe, eu penso no 4. E quando eu for pensar no não deixe dobrar, eu penso no 8, né? Eu penso no denominador aqui e aqui eu penso no dobro, certo? Então, vamos lá, ó. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira. Então, de 4 eu tiro 1, fica 3π sobre 4. Põe 4 mais 1, 5π sobre 4. Não deixa dobrar 8 menos 1, 7π sobre 4. Correto? Se nós formos pensar lá no círculo de graus, né? Medidas em graus. Eu faço a simetria em relação ao eixo vertical, simetria em relação ao eixo horizontal, simetria em relação à origem. E quando eu vou cantar, eu penso aqui nos 180 graus e lá na volta completa 360. Então, escravos de Jó jogavam caxangá, tira 180, tiro 45, 135. Põe 180 mais 45, 225. Não deixa dobrar 360, tira 45, 315. Vocês estão vendo que aqui a distância é de 15 graus, aqui também, também e também. Claro, total simetria, não é? Tá, agora nós vamos pensar no π sobre 3, que é os 60 graus. Então, vamos localizar o simétrico em relação ao eixo vertical, o simétrico em relação ao eixo horizontal e o simétrico em relação à origem. E aí vamos cantar, ó. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira. Então aqui eu vou pensar em 3π sobre 3. Então, eu vou pensar no 3. Tira 3, tira 1, 2π sobre 3. Põe 3 mais 1, 4π sobre 3. Não deixa dobrar. O dobro de 3 é 6, tira 1, 5π sobre 3. Correto? Vamos pensar em graus? Olha, vamos lá. Simétrico em relação ao eixo vertical, simétrico em relação à origem,
e o simétrico em relação ao eixo horizontal. Eu vou pensar em 360 aqui, 180 aqui. Então, vamos lá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira 180, tira 60, 120. Ou então 135 tira 15, 120. Põe 180 mais 60, 240. Que é a mesma coisa que 225 mais 15. Não deixa dobrar. 360 tira 60, 300. Que é 315 menos 15. Ok? Então, agora vamos entender a importância de eu ter essas noções, né? Olha, estou precisando calcular o seno de 7π sobre 6. Quando eu estou trabalhando em radianos, até que fica fácil, porque olha aqui, ó. Π sobre 6 é exatamente o arco do primeiro quadrante. 180 dividido por 6 dá 30. Então, na verdade, o módulo do valor de seno que eu vou utilizar aqui é o valor do seno de 30, que é meio. Só falta adaptar sinal. Então, se eu estou fazendo exercício e não tenho isto tudo na minha frente, eu vou lá no cantinho e escrevo assim, ó. Bom, eu sei que aqui está o π sobre 6. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, não deixa dobrar. Tira 6 menos 1, 5π sobre 6. Põe 6 mais 1, 7π sobre 6. Pronto. Já posso parar porque eu achei o arco que me interessa. Então, o que eu quero é o seno deste arco. Onde fica seno? Seno é o segmento fruto da projeção sobre o eixo Y. Este é o seno. E no caso, do lado de baixo do eixo X, os valores são negativos. Então, estou no terceiro quadrante tem seno negativo, é só adaptar o sinal. Ficou claro? Tá? Quero achar o cosseno de 7π sobre 4. Olha, estamos falando em π sobre 4. Então, nós estamos falando em alguém que é correspondente a 45. Bom, se ele é correspondente a 45, em módulo, quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, em módulo, é essa medida que eu vou usar. O que falta é descobrir de quem eu estou falando. Então, vamos achar os correspondentes a π sobre 4. Segundo quadrante, terceiro e quarto. Então, vamos lá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira 4 menos 1, 3π sobre 4. Põe 4 mais 1, 5π sobre 4. Não deixa dobrar. O dobro de 4 é 8, menos 1, 7π sobre 4. Pronto. Encontrei. É deste arco todo, 7π sobre 4, que eu quero o valor do cosseno. O que é cosseno? Cosseno é o segmento fruto da projeção do arco sobre o eixo X. Então, se eu projeto esse arco em cima do eixo X, o cosseno é essa medida. E essa medida tanto é cosseno de 7π sobre 4, como é cosseno de π sobre 4. Aqui no quarto quadrante o cosseno é positivo. Então, esse valor é o próprio cosseno de 45. Enxergaram? Agora aqui eu já dei uma complicadinha. Veja só, eu quero o cosseno de 780 graus. Embora eu tenha pedido em graus, que é uma medida mais fácil para vocês, eu pedi para 780 graus. E aí? O que eu noto nesse número? Eu noto que esse número é maior do que 360. Então, isso significa que eu estou dando voltas na minha circunferência trigonométrica, tá? E as voltas não me interessam. O que me interessa mesmo é o arco que eu tenho além das voltas completas.
Então, o que você vai ter que fazer aqui primeiro? Primeiro, você vai pegar 780, vai dividir por 360 para descobrir quantas voltas foram dadas no ciclo. Então, se eu fizer essa divisão, isso tem uma cara de dar 2, não é, gente? 2 vezes 0, 0 para 0, 0. 2 vezes 6, 12, para 18, 6 vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7, para 7 nada. O que você entende dessa conta? Que eu dei 2 voltas no círculo trigonométrico e andei mais 60 graus, que é o resto. Então, foi isso aqui o que aconteceu. Olha, eu tenho o ciclo, eu andei uma volta 360, mais uma volta 720. E aí eu andei mais 60 graus. Então, quem vai definir o cosseno é, na verdade, esse ângulo de 60 graus. E como eu já estou no primeiro quadrante, eu posso dizer que o cosseno de 780 é a mesma coisa que o cosseno de 60. E como 60 é complementar de 30, o cosseno de 60 é o seno de 30. Portanto, meio. Ficou claro? Aqui coloquei um exemplo de um exercício que vocês ficam muito confusos, porque vocês dizem assim, nossa, tudo que eu faço na matemática tem a ver com os ângulos fundamentais, 30, 45, 60, ou então com os extremos de quadrante. E agora, o que eu faço com esses ângulos que não tem nada a ver com aquilo que eu sei de cor? Tá, então pare e pense, ó. Eu quero achar, primeiramente, o seno de 140. Onde fica 140? Então, vocês notam que quase tudo que nós vamos fazer na trigonometria, a gente precisa do círculo trigonométrico. Nós temos que desenhar o círculo trigonométrico. Eu até costumo dizer que nós, na trigonometria, temos que ser viciados em bolinha, né? Porque a gente tem que fazer bolinha toda hora. Então, onde fica os 140 graus? Ó, eu saio do zero, ando 90, mais 50 e cheguei nos 140 graus. Então, 140 graus está no segundo quadrante. Quem é o seno de 140? O seno de 140 é este segmento aqui. Mas esse segmento não é apenas o seno de 140, ele também é o seno do correspondente no primeiro quadrante. Você vai falar, e como que eu faço para achar esse correspondente? Lembra lá do início do nosso vídeo. Olha, essas medidas não são congruentes, pessoal? De 140 para 180, quanto eu tenho? 40. Então, esta medida igual a essa. Então, esse ângulo é um ângulo de 40 graus. Portanto, chegamos à conclusão que o seno de 140 graus é igualzinho ao seno de 40. E por isso eu posso substituir aqui, ó. O que eu estou fazendo, na verdade, é seno de 40, porque eles são iguais, menos seno de 40. E quanto vai dar isso? Se eles são iguaizinhos, isso vai dar 0. Ficou claro? Entenderam direitinho a simetria? Se assistiram o vídeo todo, façam aí um comentário, dê um like, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima!